Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente dos últimos vídeos que eu tenho postado aqui. Quero fazer um vídeo conversando, é, como uma comemoração, talvez um marco aqui do canal. Nós atingimos o número de 2.000 seguidores, né? Somos 2.000 pessoas aqui nessa comunidade do Leituras de Boteco. Eu estou muito feliz. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho a história do Leituras de Boteco e, na verdade, atualizar um vídeo que eu tenho aqui bem antigo. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição para vocês. E eu já queria fazer isso, já queria atualizar esse vídeo, mas nunca dava tempo. E aí hoje eu estava em casa, estou em casa, estava com esse tempo para gravar, chegamos ao número de 2.000 pessoas por aqui. Eu disse, vou fazer aí como uma comemoração, uma atualização desse vídeo, falar um pouco dessa minha jornada de leitora, né, como eu me tornei leitora, e também o porquê do nome Leituras de Boteco, o porquê o Leituras de Boteco nasceu. Vamos conversar. Então, galera, se você é novo por aqui, se você é uma das pessoas mais novas daqui do canal e não me conhece, eu me chamo Raíssa Carvalho, né? Tô aqui no YouTube já faz um bom tempo, falando de leituras, falando das minhas experiências com os livros, né? E tudo o que eles me proporcionam, as impressões, e compartilhando isso aqui com vocês da melhor maneira que eu consigo fazer, tentando incentivá-los a ler alguns desses livros também, certo? O que eu tenho para conversar hoje com vocês é assim, falar um pouco de como eu me tornei leitora. Então, eu fui uma criança que cresci numa casa de pais leitores, né? Meu pai lia muito, minha mãe lia muito. Eu via meu pai muito mais com o livro na mão, porque ele tinha mais tempo, né? Em casa, minha mãe estava sempre soterrada por atividades domésticas, mas eu presenciei ela lendo muitas vezes, meu pai também, e minha mãe sempre com muitas indicações de leituras, de livros que ela tinha lido em outros momentos da vida dela, e até hoje ela fala de alguns livros comigo. Então eu estava ali sempre muito envolvida com os livros. Eu lembro de um episódio da minha mãe ir na biblioteca da cidade, né, ela chegar em casa com um livro, assim, olha, passei na biblioteca e peguei esse livro para você. E ali foi um marco, assim, eu lembro que foi o livro Os Colegas, da Lígia Bojunga, e depois nós fomos à biblioteca juntas para devolver esse livro, e aí eu peguei outro livro que eu já não lembro mais qual foi, e eu comecei a ter esse relacionamento aí com bibliotecas, com os livros, né, de uma forma mais individual, se tornou a minha história com os livros, né, eu parei de deixei de ser somente a pessoa que via meus pais lendo e passei a ler também. Então eu tenho muito clara essa memória, eu lembro da casa em que nós morávamos, eu lembro da minha mãe chegando com o livro na mão, eu lembro de muitas coisas. Inclusive, hoje eu trabalho bem próximo dessa biblioteca, que infelizmente hoje está desativada, né, aqui na cidade. É uma biblioteca no Siqueira Campus. Eu vou tentar filmar para colocar aqui um take, mas eu acho que não vai dar tempo. Então eu vou botar uma foto aqui para vocês. E é uma pena, porque eu queria muito voltar a essa biblioteca, agora que eu estou bem perto todos os dias, mas é isso, é a realidade aqui. Não temos essa biblioteca disponível a público, né? Tá totalmente destruído o prédio. E o interfone toca bem na hora que estou gravando. Eu tenho essa história, assim, de começar a ler. Depois eu lembro já no ensino médio. Não, antes disso, eu morei um tempo na casa da minha avó e eu tinha acesso ali aos livros que a minha tia, a irmã da minha mãe, lia, que era uma coleção imensa da Agatha Christie, uma coleção maravilhosa. E aí eu comecei a ter contato com a Agatha. Eu tinha ali por volta de uns 12 anos. E ali eu li todos os livros que minha tia tinha da Agatha Christie, do George Simenon. Eu li muita coisa nessa época também, que eu morei com a minha avó, que tinham esses livros por lá. E quando a casa das duas avós, quando eu ia para casa da minha avó paterna, tinham muitos livros lá também.
só que nem todos eram romances, tinha muito livro técnico, mas eu lembro que eu entrava naquele quarto lá que tinha as coisas da juventude dos meus tios, do meu pai, né, muita coisa guardada, cadernos, não sei o que, e eu ficava muito tempo ali bisbilhotando, e eu gostava daquilo, sabe, daquele ambiente. E na casa da minha avó materna, eu tinha esse armário, esse móvel com os livros da minha tia. Já não tinham mais os livros da juventude da minha mãe e tal, mas tinham os livros da minha tia. E eu lia muito, né? Eu li todos os livros que ela tinha lá na época. Depois eu voltei para a casa da minha mãe e no ensino médio, aqui na cidade, meu colégio era próximo à biblioteca, a Epifânio Doria, e muitas vezes eu saía da escola, ia para a biblioteca e ficava lá por muito tempo, arrastava alguns amigos comigo, ficava muito tempo lá procurando livros. Eu era aquela pessoa que sentava no chão, nos corredores, ficava procurando livros e pensando e lendo as sinopses. E aí levava um montão para casa, fazia os amigos que não liam pegar livros na ficha deles para poder eu ler. Então eu levava assim para casa muitos. E aí, vamos devolver os livros, vocês têm que ir comigo, porque eu preciso pegar mais livros. Eu fui essa adolescente e voltar para casa com aquele monte de livro no ônibus. Bom, foi isso. Aí depois vem trabalho, faculdade, o ritmo de leitura caiu drasticamente. E aí, passado, né, esse período de faculdade, eu me formei em História, depois eu entrei na faculdade de Direito e abandonei o curso ali no quarto período. Depois disso, eu voltei a ler, né, porque eu comecei a ter tempo novamente e voltei a ler ali no puerpério, porque logo depois que eu saí da faculdade, eu engravidei de Miguel. Hoje Miguel vai fazer 12 anos, agora em junho. E eu voltei a ler nesse puerpério, eu passava muito, né, o dia inteiro com ele sozinha, era só eu e ele. E assim, foi um puerpério muito difícil. E eu voltei a me interessar ali. Eu tinha alguns livros em casa, aí eu comecei a comprar livros e tal. Mas assim, bem devagarzinho, né? Porque também a gente não tem muito tempo livre quando tá no puerpério, principalmente quando se está sozinha com esse bebê, com esse recém-nascido. E ali eu fui tendo acesso a canais no YouTube, mas eu morria de vergonha, não passava pela minha cabeça gravar vídeos porque eu tinha muita vergonha. E hoje eu me arrependo porque foi um período que tinham pouquíssimas pessoas falando de livros aqui no YouTube, então talvez eu tivesse alavancado o canal naquele período, mas não era para ser. E aí eu fui pro Instagram. Acontece que no Instagram era o Boteco da Leitura. E ali eu fiquei por muito tempo como Boteco da Leitura. O perfil ainda tá lá, mas eu não movimento mais, porque eu tive um problema de invasão da minha conta. Instagram e Facebook é a mesma empresa, né? E aí, na conta de anúncios no Facebook, a minha conta foi hackeada. O Facebook nunca resolveu. Ficou uma dívida lá na época, eu acho que era de R$ 500 de anúncios que fizeram na minha conta e não pagaram, né? E aí, eles não reconhecem a invasão, e por causa disso, como é a mesma empresa, eles derrubavam muito a minha entrega lá no Instagram. Eu decidi partir para outra conta, e aí foi quando eu fui para a conta, criei uma conta nova, que é o Leituras de Boteco, que tem menos tempo. Eu não vou lembrar agora, mas eu acho que eu tô com Leituras de Boteco de 2022 ou é 2021, eu não tenho certeza mais. Quando eu fui para o Leituras de Boteco, eu já tinha o canal, quando eu criei, mudei o arroba, né? Eu saí do Boteco da Leitura e fui para o Leituras de Boteco. Eu já tinha o canal. No começo eu postava certinho e tal, mas sempre me atrapalhava no meio do caminho, várias coisas me barravam, eu não gostava do que eu falava, eu criava muitos empecilhos para estar aqui. E aí eu passava ali 2, 3 meses colocando o conteúdo certinho e aí sumia 6 meses, aí voltava. Então, assim, o canal aqui tem muitos anos, mas não teve assiduidade. Bem, aí eu fiquei no Instagram com o Boteco da Leitura por um tempo ali, só que assim, no começo, lá, quando eu criei, que foi no Puerpério de Miguel, eu postava
Quase nada. Eu tentei movimentar ali um blog na época, pelo Blogspot, né, que também nem tem mais. E tá bom. E aí eu fui esfriando, deixei isso pra lá. Aí eu engravidei dos gêmeos, né? Pra quem não sabe, eu tenho um casal de gêmeos que vão fazer 8 anos. E aí foi outro puerpério tenebroso, assim. Quando eles estavam com uns 5 meses, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Uma coisa que não envolvesse criança, que não envolvesse ninguém próximo a mim, que fosse só meu. Porque o meu nível de desespero estava aí. E aí eu disse assim, vou voltar ao Instagram com os livros. E aí eu voltei, resgatei a conta do Boteco da Leitura e voltei. Né? Aí foi quando, depois de um tempo, né, de muito tempo já na plataforma, aconteceu essa história toda dos hackers e tal. E aí eu vim para Leituras de Boteco. E a minha dança de rato aí com o YouTube ficou por muito tempo, eu não conseguia, né, manter a assiduidade, sempre muito cansada. E aí eu botava em empecilho, porque eu queria estar maquiada para gravar os vídeos, porque eu ficava sempre feia, com a cara de acabada. Então, no final de 2024, eu conversando com a Laura, do Literapia e uns buquês de etc., ela dizendo, não, Raíssa, para com isso, volta pro canal, eu gosto muito do seu canal, você gosta de fazer isso, volta, tal. Eu disse, Laura, eu vou voltar. Ela disse, não, vá sem pressão, sem dia de postar, o dia que der pra postar, você posta e tal. Aí, conversando, isso pelo direct no Instagram, e aí eu voltei a gravar, e aí ela fez uma menção ao canal, lá no canal, ao Leituras de Boteco, lá no canal dela, e aí chegou um montão de gente aqui, por indicação da Laura, e isso deu uma energia, sabe? Um ânimo, porque é muito difícil também quando você tá aqui e tá falando sozinho, né? Porque você grava, você fala do livro, você quer conversar com as pessoas nos comentários, mas as pessoas não chegam, né? Ou pouquíssimas pessoas chegam ali nos comentários, o vídeo não é entregue. E aí, o que acontece? Eu acho que é uma questão também de identificação com o conteúdo, né? A gente sabe que aqui na plataforma, nas redes sociais como um todo, tem muita galera nova, né? Muita gente jovem. E é um público que tem mais tempo, gente, né, para comentar, para estar na internet comentando e tal. E o tipo de livro que eu comento, geralmente não é livro que tá aí no hype, né, não é livro que sai, tem toda hora uma publicação nova sendo divulgada na internet. E os livros que eu comento não são esses livros, né, tem muitos deles, mas não são só eles. E eu acho que isso não atrai essa galera que tá o tempo todo na internet. Nossa galera aqui, a galera que foi chegando, é uma turma que tem muitos compromissos, que tá ali ocupado o tempo todo, então nem sempre vai assistir e comentar. Mas, depois desse gás que a Laura me deu, né, e com toda certeza, sou muito grata a ela, quando ela colocou lá no canal dela, mencionando o Leituras de Boteco, chegou muita gente que se identificou com o meu conteúdo, que se identificou comigo, que se identificou com o tipo de livro que eu gosto, com os assuntos que eu gosto, né? Que também é uma galera que é muito fã de sebos, que eu tenho alguns vídeos aqui falando de livros que a gente só vai achar em sebos, e eu sempre falo, gente, procura no sebo. Eu sou uma pessoa muito fã de sebos, sejam eles online ou os físicos, e isso me deu um gás novo. Então, desde o final do ano passado para cá, eu acho que ali, final de outubro, eu não lembro mais, mas para cá eu tenho postado com assiduidade e tem chegado uma galera nova, muito legal, uma galera que tá sempre comentando nos vídeos, que me dá muitas dicas também, que eu já li muitas indicações de vocês aqui. E eu acho que isso reflete muito a minha ideia de leituras de boteco, né? Como foi lá originalmente o Boteco da Leitura. Porque eu escolhi esse nome justamente com a ideia da gente estar conversando aqui sobre livros despretensiosamente, como se fôssemos um grupo de amigos conversando numa mesa de boteco, ali tomando uma cervejinha, comendo um tira-gosto, tomando um refrigerante, uma água, o que seja, mas descompromissados, sabe? Conversando sobre livros. A minha ideia sempre foi essa.
com a proposta do nome, né? E acho que tem dado certo ultimamente, sabe? Porque a gente troca muita coisa por aqui, a gente tem conversado muito. Tem uma galera daqui que vai para o direct lá no Instagram também e tem sempre conversado comigo. É muito bacana isso, e eu me sinto ali realmente conversando entre amigos, sabe? Então a gente trocando essas dicas, mandando promoções às vezes. Raíssa, olha o livro que eu encontrei em tal sebo, me mandam às vezes. Olha o livro que eu vi você comentando lá no canal do YouTube, apareceu aqui nesse sebo no Instagram pra mim, tal. E esse tipo de coisa. E essa energia, né, eu acho muito a energia do leitura de boteco mesmo, que é essa leitura por lazer, por diversão, por gerar uma comunidade de pessoas com o mesmo interesse, né? E é isso, gente. Eu acho que eu tô tão feliz hoje com esse marco dos 2.000 seguidores, que demorou tanto, tanto, tanto para eu alcançar. Eu demorei muito para chegar nos 1.000. Depois dos 1.000 seguidores, aí alcançamos os 2.000. Então eu demorei para conseguir esses números. É um número que foi ali com passos bem de formiguinha mesmo. Tenho muitas amigas aqui no canal que vieram que fizeram um movimento contrário desse que eu falei, né? Que são pessoas que estão comigo no Instagram há muitos anos e vieram para cá. E a nossa comunidade vem crescendo. Eu tenho investido mais tempo aqui, né? Já que é um conteúdo também que não se perde, que tá por aqui, vocês podem procurar. Tenho muitos vídeos legais aqui lá no comecinho do canal. Convido vocês a assistirem e comentarem por lá, porque tem muita indicação de livro bom. Eu tava olhando os vídeos mais antigos para achar um vídeo que eu queria renovar, né? E aí eu tenho um vídeo lá do livro A Retornada, que eu gosto muito desse livro. Eu gostei muito daquele vídeo também. Eu tenho um vídeo sobre Circe. Tem vídeo... Ai, toda hora falando errado. Tem um vídeo sobre Os Continentes de Dentro, que é um livro que eu amo. Amo, 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 amo. Tem sobre Flora Han, que é literatura coreana. Olha, um tempão esse livro eu li, eu não tenho mais ele aqui, mas é um livro lindíssimo e eu gosto muito daquele vídeo também. Então, assim, a história aqui no YouTube, ela fica registrada, ela não se perde, vocês conseguem ter acesso, é diferente de outras redes sociais que você tem que ficar ali, não tem uma busca inteligente, né? Você perde, o conteúdo se perde ali no meio de tantos outros. Então, eu gosto muito dessa plataforma, tenho gostado cada vez mais de estar aqui. Queria deixar aqui um pouco dessa história, barra conversa, barra agradecimento aqui. E quero que vocês me deixem aqui nos comentários indicações de conteúdo que vocês querem que eu traga para cá, que seja interessante. Que me digam se vocês gostam de vídeos assim, nesse formato mais de conversa, ou se não. Vamos, né, trocando dicas aí nos comentários. Me ajudem nessa produção de conteúdo. O que vocês esperam ver por aqui, ver de diferente, outras coisas que vocês possam ter visto em outros canais que seria legal eu trazer para cá também. Viu? Vão deixando aqui nos comentários. Gente, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada pela companhia. Obrigada por tudo, por cada comentário, por cada like. Eu me sinto, assim, feliz e grata, de verdade, porque eu gosto muito dos comentários que eu recebo por aqui, a gente conversa bastante mesmo. Eu gosto de responder a esses comentários, viu? E é isso. Um cheiro e até a próxima.